Que a paz de Jesus e o manto suave de Maria envolvam você agora, aí do outro lado da tela. Que este vídeo seja uma luz acesa na sua casa e uma força nova no seu coração. Você está no Diário dos Santos, e hoje a gente vai encarar um assunto que muita gente evita porque dá medo, vergonha e até um certo tremor na alma: a confissão. Mas aqui vai a verdade principal, logo de cara, sem rodeio. Uma confissão sincera, completa e sem desculpas tem poder real de libertação no mundo espiritual e pode quebrar correntes que você nem percebe que carrega. E antes de continuar, já faz uma coisinha simples que ajuda muito o nosso trabalho. Se inscreve no canal e deixa o seu like, porque tem vídeo que muda a forma como a gente reza, vive e até morre e você não vai querer perder quando sair o próximo. Agora, respira comigo, porque o que foi revelado a uma mística medieval não parece só uma oração bonita. Para quem olha de fora, é só um padre, uma grade de madeira e uma lista de pecados. Mas, no invisível, acontece batalha, acontece limpeza, acontece corte de laços, em alguns casos, acontece até uma troca de domínio, como se uma porta fosse arrancada do lugar e a luz finalmente entrasse. E quem enxergou isso com uma clareza que assusta foi Santa Brígida da Suécia. Nossa história começa na Suécia medieval, por volta do ano de 1303, numa região fria, de longas noites e fé intensa. Brígida nasceu em família nobre, sim, mas não foi criada com aquela religiosidade de fachada que só aparece em festa de igreja. Na casa dela, a fé era rotina, era disciplina, era decisão. O pai, conhecido por sua devoção, tinha um hábito que marcou a menina para sempre. Toda sexta-feira ele jejuava, fazia penitência, meditava na paixão de Cristo e se confessava dos pecados da semana. Pode parecer comum hoje, mas naquela época isso era raríssimo até entre pessoas consideradas muito piedosas. E Brígida observava tudo em silêncio. O jeito como o pai se preparava como quem vai a um encontro importante, o peso no corpo antes da confissão, os ombros baixos, o olhar carregado, e, depois, a mudança. Ela via o homem sair com outra postura, outra respiração, como se tivesse deixado um saco de pedras do lado de dentro. Aquilo gravou nela uma certeza que muita gente só entende tarde: pecado pesa, e perdão alivia de verdade. Foi nesse ambiente que a vida de Brígida levou um corte do céu. Aos 10 anos, ela teve uma visão tão real que não parecia imaginação nem sonho. Ela viu Cristo na cruz com feridas abertas, sangue, sofrimento vivo. Não era uma imagem parada como um crucifixo. Era presença. Era agonia. Era como se o tempo tivesse se dobrado só para ela enxergar o que tanta gente ignora. A menina ficou paralisada, chorou sem entender e fez uma pergunta que só uma criança teria coragem de fazer sem enfeite, sem protocolo: Senhor, quem te fez isso? E a resposta veio como lâmina, atravessando séculos e chegando em nós agora: aqueles que me desprezam e não se importam com o meu amor. Brígida nunca esqueceu. Porque de repente pecado deixou de ser erro bobo e virou algo mais sério, uma ferida no amor. Dali em diante, tudo na espiritualidade dela ganhou centro: a cruz. E a confissão, na mente de Brígida, deixou de ser uma formalidade para virar esse lugar onde a pessoa escolhe, na prática, se acolhe ou se despreza o amor de Cristo. Não por palavras bonitas, mas por sinceridade. Com o tempo, ela recebeu muitas revelações que foram registradas por confessores e teólogos e analisadas pela Igreja. E vale lembrar uma coisa importante: Brígida não foi santa de vitrine que nunca pisou no chão da vida. Ela viveu o mundo real. Casou-se, foi esposa, foi mãe, teve 8 filhos, conheceu alegrias e dores familiares, viu rotina, responsabilidade, cansaço. Só depois da morte do marido ela abraçou a vida religiosa com mais intensidade e fundou uma ordem. Ou seja, a santidade dela não nasceu de fugir da vida, nasceu de atravessar a vida com Deus no centro. E foi justamente com essa experiência prática que ela recebeu uma imagem espiritual poderosa para explicar algo que hoje muita gente confunde: Cristo falou com ela sobre as vestes espirituais da alma. Como se cada virtude fosse uma peça de roupa. E ele disse que existe uma peça fundamental. A primeira, aquela que encosta na pele: a contrição. A contrição é como a roupa de baixo da vida espiritual. Quase ninguém vê, mas sem ela todo o resto fica falso, desconfortável, insuficiente. Você pode ter roupas bonitas por fora, ir à missa, fazer promessas, rezar em público, ajudar os outros, ter fama de devoto. Mas se não existe contrição verdadeira por dentro, é como vestir uma fantasia por cima de um vazio. E aqui vem uma explicação que muda o jogo. Contrição não é, necessariamente, uma explosão de emoção. Não é chorar muito para provar nada. Contrição é decisão.
É reconhecer que o pecado ofendeu a Deus e desejar, com honestidade, não repetir. É a alma dizendo: eu não quero mais isso, eu quero voltar. Simples, direta, verdadeira. Nas Revelações, Cristo mostra a Brígida que há pessoas dominadas não por filmes de terror, mas por algo muito mais comum: o pecado habitual, o vício que vira corrente, o padrão repetido que parece impossível de quebrar. Vícios, compulsões, explosões de raiva, inveja que corrói, mentiras que viram estilo de vida, quedas que se repetem tanto que a pessoa já nem acredita que muda. E qual é o primeiro passo para romper isso? Uma confissão pura e completa. Não aquela confissão pela metade, em que você fala o que é fácil e esconde o que dá vergonha. Não aquela confissão que vira um teatro de justificativas. Mas uma confissão limpa. Foi isso. Eu errei. Eu não quero mais. Simples, direta, verdadeira. E agora a parte que mais consola quem está cansado de cair. Cristo revela que mesmo quando a pessoa ainda não sente uma dor perfeita, mesmo quando o coração parece duro, mesmo quando não vem lágrima, se a confissão for sincera e completa, existe um lucro espiritual tão grande que o inimigo é obrigado a recuar. Não porque você virou santo em um dia, mas porque você parou de esconder, parou de negociar com o pecado, parou de fingir. E onde o mal recua, a graça entra. Pensa nisso com calma. Talvez o que você chama de não consigo mudar seja, na verdade, uma corrente que já estaria enfraquecendo se você parasse de fazer confissão apressada, superficial, automática. Se você chegasse ali não como quem vai cumprir tabela, mas como quem vai abrir o porão inteiro para a luz. E existe ainda um detalhe precioso: Jesus chama a confissão de remédio. Remédio não se toma uma vez no ano e pronto. Remédio é tratamento, é constância, é cuidado. O pai de Brígida, toda sexta-feira, fazia isso como higiene da alma. Ele não deixava a sujeira virar crosta. Ele limpava cedo. E isso, sem perceber, ensinou a Brígida um caminho que hoje quase ninguém pratica. Confissão frequente, bem feita, sem desculpas, com vontade real de mudança. Antes de eu continuar para as revelações mais fortes sobre julgamento, purgatório e as promessas ligadas à devoção, quero te ouvir. Escreve aqui nos comentários de qual cidade do Brasil ou do mundo você está assistindo. E me diz também, com sinceridade, você já saiu de uma confissão sentindo uma leveza que parecia 1000 quilos a menos? A partir daqui, a história fica mais séria, porque Santa Brígida não fala só de sentir paz depois da confissão. Ela descreve o que acontece quando a confissão é feita de forma completa e o que acontece quando ela vira um hábito automático, sem alma. E é aqui que muita gente se engana. Acha que o confessionário é um balcão de perdão, quando, na verdade, é um campo de cirurgia espiritual. Brígida relata que Cristo lhe mostrou uma realidade invisível. Há almas que não estão possuídas como nos filmes, mas estão presas por dentro, amarradas por um pecado repetido. Não é um susto sobrenatural, é um cansaço cotidiano. A pessoa promete que vai parar e não para. Ela diz é a última vez e volta. Ela se sente suja, mas aprende a conviver com a sujeira. E com o tempo, o coração vai ficando morno. Nem cai de vez, nem levanta de verdade. E então vem uma frase que, quando a gente entende, muda o jeito de se confessar para sempre. Cristo diz que o primeiro passo para quebrar essas correntes é uma confissão pura e completa. Pura não no sentido de perfeita, mas no sentido de honesta. Completa no sentido de não esconder aquilo que dá vergonha. Porque existe um tipo de confissão que é uma tentativa de ficar bem com Deus sem se expor. A pessoa fala metade, enfeita, ajeita o discurso, coloca desculpas, tenta parecer menos culpada. E, no invisível, isso vira uma porta entreaberta. A graça entra pouco, a cura não se completa, e o hábito antigo continua deitado no mesmo lugar, esperando a próxima queda. Brígida descreve que o pecado oculto funciona como um espinho escondido dentro de um curativo. Por fora parece limpo, mas por dentro continua inflamado. E é por isso que há gente que se confessa por anos e não muda. Não é porque Deus não perdoa, é porque a pessoa não se entrega inteira. Ela quer absolvição, mas não quer verdade. Quer alívio, mas não quer transformação. Agora vem a parte que consola quem acha que não sente nada e por isso acredita que a confissão não serve. Cristo revelou a Brígida que mesmo quando o coração ainda está duro, mesmo quando não existe aquela emoção forte, mesmo quando a pessoa não chora e não sente uma dor perfeita, se ela fizer uma confissão sincera, sem maquiagem e sem esconderijos, isso já tem um peso espiritual enorme. Tão grande que o inimigo é forçado a recuar. E aqui é importante entender, não é magia, não é teatro, não é superstição. É um princípio espiritual. A luz entra onde existe verdade.
O mal se sustenta em segredo, em desculpa, em auto-engano. Quando a alma abre tudo diante de Deus, sem justificar, sem romantizar o erro, ela tira do inimigo o lugar onde ele se apoia. E quando ele cede, disse Cristo, ele dá espaço ao Espírito bom. Ou seja, onde antes havia domínio do pecado, começa a haver espaço para a graça trabalhar. Isso explica por que tanta gente sai do confessionário mais leve, como o pai de Brígida saía toda sexta-feira. A sensação de montanhas saíram das costas não é invenção emocional. É consequência espiritual. E então Brígida recebe uma instrução que é quase uma receita, um remédio prescrito pelo próprio médico das almas, a confissão frequente e salutar. Frequente não é todo dia por ansiedade, mas também não é uma vez por ano por obrigação. É o ritmo de quem quer viver limpo por dentro. E salutar significa, feita com preparo, com exame de consciência, com humildade, com vontade real de mudar. É aqui que entra uma pergunta que dói, mas salva. Quantas pessoas se confessam como quem vai a um caixa eletrônico? Depositam uma lista rápida, recebem um recibo de absolvição e saem sem decidir nada. E depois voltam para o mesmo hábito. E depois voltam de novo. E com o tempo, vão se acostumando a uma fé burocrática, onde o coração participa pouco. Brígida diz, em essência, que isso é como vestir roupa bonita por fora e esquecer a peça que encosta na pele. A contrição. A contrição verdadeira é o sim da alma para Deus e o não para o pecado. É o ponto onde a pessoa para de defender o erro e começa a odiar o que a destrói. E para deixar isso ainda mais prático, pensa assim. Confissão bem feita é como limpeza profunda de casa. Não é só varrer o chão da sala. É abrir os armários, levantar o tapete, limpar os cantos onde a poeira se esconde. A poeira que ninguém vê é a que mais adoece, porque fica ali sendo respirada todo dia. O pecado escondido é igual. Na próxima parte, a gente entra em algo ainda mais forte. O que Brígida viu sobre o julgamento de uma alma, o perigo da tibieza, e porque uma vida inteira de confissões sem amor pode custar caro no purgatório. E também vamos falar do grande refúgio que ela apresenta para ninguém ficar sozinho na hora decisiva. Escreve aqui nos comentários uma coisa. Você já teve medo ou vergonha de confessar algo e, por causa disso, ficou adiando por meses? E se este vídeo está te ajudando, compartilha com alguém que precisa voltar para Deus sem medo e deixa seu like, porque muita gente assiste o Diário dos Santos e ainda não é inscrita. Confere agora se você está inscrito de verdade e ativa o sininho para receber aviso quando sair vídeo novo. Agora a cena muda de temperatura. Sai o confessionário. Entra um tribunal que não cabe em nenhuma catedral, porque não é de pedra, é de eternidade. Santa Brígida relata uma visão em que ela foi levada, em espírito, a contemplar o julgamento de uma alma. E o que ela viu não foi um filme, foi uma lição com gosto de realidade, dessas que fazem a gente engolir seco e revisar a própria vida. Ela descreve um imenso palácio celestial, luminoso como se a luz tivesse peso e som. No centro, Cristo aparece como um sol deslumbrante, com uma majestade que não humilha, mas revela. Ao lado, a Virgem Maria, presença de misericórdia, e um anjo imponente, firme como uma coluna. Só que havia uma quarta figura, e ela não veio para rezar. Um demônio terrível, assumindo o papel de acusador, diante daquela alma recém-chegada. E o mais perturbador é que o acusador não mentia no começo. Ele disse algo como: sim, esse homem fez boas obras. E começou a listar. Ele deu esmolas, frequentou a igreja, recebeu sacramentos, parecia um católico exemplar. Tudo isso poderia tranquilizar qualquer um de nós. Só que, então, veio o golpe que derruba muita gente que vive de aparência. O acusador afirmou que as confissões daquele homem, durante a vida inteira, tinham sido feitas com pouca contrição verdadeira. Repara na gravidade disso. Não é que ele nunca se confessou. Ele se confessava. Ele cumpria. Ele ia. Mas faltava o essencial por dentro. Era uma vida espiritual morna, uma religiosidade mais movida por medo do que por amor, mais preocupada em não se complicar do que em mudar. Confissões burocráticas, onde o coração não se quebrava, a vontade não se convertia, e o pecado continuava sendo tratado como um hábito tolerável. E aí você entende por que Santa Brígida insiste tanto na contrição como a peça que encosta na pele. Porque as obras, sem essa alma por dentro, viram cascas. Não são inúteis, mas ficam incompletas, como um remédio tomado pela metade. E o acusador tentou usar isso para reivindicar aquela alma. Ela me pertence. Foi um momento de tensão absoluta. Só que Deus é justo, e a justiça de Deus não é fria. O anjo da guarda defendeu aquela alma dizendo que, apesar da pobreza interior, havia ao menos um desejo, ainda que fraco,
de ter sido melhor, de ter amado mais, de ter se arrependido como deveria. E então Maria interveio. E aqui a visão fica quase insuportavelmente comovente. Brígida viu que, sob o manto de Maria, havia uma pequena igreja viva. Pessoas rezando por aquele homem, intercedendo por ele. Monges, amigos, almas piedosas, como se a oração deles fosse uma corda lançada para quem já não conseguia subir sozinho. E por causa dessa intercessão, Cristo proferiu uma sentença que é misericórdia, mas não é barata. Aquela alma não iria para o inferno, mas precisaria ser purificada no purgatório com penas descritas como muito pesadas. E então Brígida foi levada a ver essa purificação. Ela descreve um fogo como forno ardente, um sofrimento real, e a pergunta que nasce na cabeça da gente é inevitável. Por que tanto, se ele foi salvo? A resposta é simples e assustadora. Porque ele teve milhares de oportunidades de se purificar na terra, na confissão bem feita, na contrição sincera, na mudança de vida, e desperdiçou. O purgatório não é vingança. É consequência. É a conta de uma limpeza adiada por anos. É a alma sendo curada de uma maneira mais intensa, porque aqui ela quis ser morna, e lá já não existe espaço para morno. E tem um detalhe que arrepia. Aquela alma escapou do inferno porque havia gente rezando. Mas e se não houvesse? E se ninguém intercedesse? Essa visão funciona como um despertador espiritual. Não viva contando com talvez alguém reze por mim. Viva de um jeito que você mesmo não precise desse talvez. E, ao mesmo tempo, ela acende outra missão: reze pelos seus. Porque oração é ponte, e muita gente só atravessa porque alguém segurou a ponta da corda. É aqui que Santa Brígida se torna, também, uma voz poderosa sobre a proteção de Maria. Ela recebe revelações sobre o Rosário e, de modo especial, sobre o terço das 7 dores de Nossa Senhora. E as promessas associadas a essa devoção falam exatamente do que mais assusta qualquer alma que acordou: combate espiritual, hora da morte, contrição verdadeira. Maria promete defender seus devotos nos combates contra o inimigo, proteger em cada instante, e conceder auxílio especial no momento final. E a promessa que conversa diretamente com tudo que vimos: alcançar a verdadeira contrição pelos pecados. Como se ela dissesse: eu não vou deixar você cair na armadilha de uma vida inteira de confissões sem coração. E a tradição do Rosário reforça outra esperança: não morrer sem os sacramentos, não ser pego de surpresa sem a chance de se reconciliar. Por isso tantos santos apertavam o terço como quem segura uma arma de luz, não por superstição, mas por confiança. É um sinal visível de uma escolha invisível. Agora me diz, com honestidade, se hoje fosse a sua última noite, você teria paz de verdade ou sentiria que ainda existe coisa escondida, coisa mal resolvida, coisa que você adiou por vergonha? Escreve nos comentários uma frase simples, mas decisiva: hoje eu volto com sinceridade. E se esse conteúdo te tocou, envia para alguém que você ama, porque às vezes um compartilhamento é a oração que faltava para alguém não caminhar sozinho. E como se não bastasse ter visto o peso de uma vida morna, Santa Brígida recebeu do céu um tipo de manual do coração para quem quer morrer em paz. E aqui a coisa fica profundamente prática, quase íntima, porque não é sobre saber muita teologia. É sobre aprender a voltar de verdade. Entre os legados mais conhecidos dela estão as famosas 15 orações ligadas à paixão de Cristo. Muita gente reza, mas pouca gente percebe o fio secreto que atravessa essas orações como uma linha de ouro. Brígida pede repetidamente uma graça específica para o fim da vida. Ela não pede fama, não pede vitória humana, não pede riqueza. Ela pede aquilo que, no momento final, decide tudo: uma confissão verdadeira e uma contrição real. Como quem diz: Senhor, não me deixa morrer enganando a mim mesma. Não me deixa morrer morna. Não me deixa morrer com o coração dividido. E existe uma crença antiga, repetida em muitas tradições de devoção, de que quem persevera nessa oração com fidelidade recebe, antes da morte, uma luz especial, um entendimento mais claro da própria vida, uma dor saudável pelos pecados e a força para se reconciliar. Eu gosto de pensar nisso como uma misericórdia antecipada, um último empurrão do céu para quem é fraco, para quem esquece, para quem adia. Não como passe mágico, mas como graça para abrir os olhos quando a gente mais precisa. Só que Brígida deixa claro que não dá para usar devoção como desculpa para relaxar. Porque a armadilha do morno é sempre a mesma: depois eu vejo isso. Mais pra frente eu mudo. Quando eu estiver melhor eu confesso. E assim a alma vai empilhando poeira, e a poeira vira crosta, e a crosta vira costume. A vida passa num piscar, e o coração vai se acostumando a viver pela metade. Por isso ela insiste no remédio:
Confissão frequente e salutar. E salutar é uma palavra linda, porque significa que traz saúde. Ou seja, não é só confessar para ficar quites. É confessar para ficar curado. Para isso, a confissão precisa ter 3 coisas que quase ninguém treina: verdade, humildade e decisão. Verdade, não esconder. Humildade, não justificar. Decisão, não brincar de prometer, mas escolher um passo concreto de mudança. E aqui eu quero te dar uma forma simples de se preparar, bem do jeito que caberia na vida real, sem complicar. Antes de confessar, você pode fazer um pequeno exame de consciência com 3 perguntas diretas. O que eu fiz que feriu o amor de Deus? O que eu repito e finjo que não é grave? O que eu estou escondendo por vergonha? Essa terceira pergunta é a que mais liberta. Porque o que é escondido vira corrente. O que é confessado vira ferida lavada. E ferida lavada dói um pouco, mas cicatriza. Depois, peça ao Espírito Santo uma luz que muita gente esquece de pedir. Mostra o que eu não estou vendo. Às vezes o pecado mais perigoso não é o mais escandaloso. É o pecado que a gente normalizou. A língua que fere como se fosse sinceridade. A inveja disfarçada de opinião. O orgulho com roupa de autossuficiência. A frieza com nome de eu sou assim mesmo. Brígida nos puxa pela mão e diz, sem dizer, cuidado com o hábito de se enganar. E tem outra coisa importante: contrição não é espetáculo. Tem gente que se culpa demais e se confunde, achando que só existe contrição se sentir um desespero. Não. Contrição é uma tristeza boa. Uma tristeza que aponta para Deus, não para autoacusação sem saída. É a alma reconhecendo o erro e escolhendo o retorno. Se vier lágrima, amém. Se não vier, amém também, desde que exista sinceridade. E quando a vergonha vier, lembra do que a visão de Brígida grita: vergonha confessada cura breve, vergonha escondida vira fogo longo. É melhor tremer por alguns minutos diante do confessionário do que carregar anos de peso por dentro. Deus não te chama para te humilhar. Deus te chama para te limpar. E é aqui que entra Maria de novo, como refúgio de quem tenta e cai. Porque, na visão do julgamento, ela não aparece como enfeite. Ela aparece como mãe e advogada. E na prática, o rosário e a meditação das dores dela se tornam uma escola diária de contrição. Você aprende a olhar para o pecado não só como regra quebrada, mas como amor ferido, e isso muda tudo. Então eu te proponho uma decisão simples, concreta, possível. Olha para a sua próxima confissão como um encontro de libertação. Não vá como quem vai cumprir obrigação. Vá como quem vai abrir portas. Vá como quem vai devolver a Deus aquilo que você segurou por medo. E se faz tempo que você não confessa, começa pequeno. Marca uma data, escolhe um momento calmo, prepara o coração, e vai. Você não precisa chegar lá perfeito. Você precisa chegar lá verdadeiro. Se esse vídeo te fez pensar em alguém que vive adiando a confissão por vergonha, compartilhe agora com essa pessoa, de coração, como quem entrega uma chave. E escreve aqui nos comentários uma frase curta, mas poderosa, para afirmar sua decisão. Eu escolho a verdade. Eu leio, eu acompanho, e muita gente se fortalece quando vê que não está sozinha nessa luta. Chegamos ao fim desta jornada, mas não ao fim do que ela pode provocar dentro de você. Porque Santa Brígida não recebeu essas visões para enfeitar livro antigo. Ela recebeu para acender uma lâmpada na hora em que a alma tende a ficar no escuro. Quando a gente se acostuma com o pecado, quando a gente transforma a fé em hábito, quando a gente tenta negociar com Deus como se ele fosse distraído. Tudo o que vimos aponta para uma mesma direção, simples e ao mesmo tempo exigente. A confissão não é um ritual de alívio, é um lugar de verdade. No mundo invisível, ela não é apenas palavras ditas para um padre, é uma porta que se abre ou que fica apenas encostada. E a diferença entre porta aberta e porta encostada, na vida espiritual, é a diferença entre cura e repetição. Santa Brígida nos mostrou que a grande armadilha não é apenas cair. A grande armadilha é viver morno, vivendo de aparências e de desculpas, fazendo o mínimo para ficar bem e chamando isso de fé. O acusador na visão do julgamento usou exatamente isso como argumento. Ele fazia coisas, mas não entregava o coração. E isso deve fazer qualquer um de nós acordar, não com desespero, mas com lucidez. Então eu quero te deixar com 3 movimentos, bem diretos, para transformar esse vídeo em ação, e não só em emoção passageira. O primeiro, faça da contrição uma decisão diária. Não precisa esperar uma queda gigantesca para se arrepender. Um coração que se arrepende todos os dias vira um coração leve. E um coração leve ouve Deus com mais clareza.
À noite, antes de dormir, você pode dizer em silêncio: Senhor, eu reconheço onde eu errei hoje. Eu não quero te ferir. Me dá força para recomeçar. Simples assim. Isso é contrição viva, a camisa que encosta na alma. O segundo, trate a confissão como remédio, não como evento anual. Se você esperar acumular sujeira, vai ficar mais difícil, mais vergonhoso, mais pesado. O pai de Brígida confessava com frequência porque entendeu um segredo de gente sábia: limpeza regular impede que a ferida infeccione. Não é obsessão, é cuidado. E se hoje você está preso em um pecado repetido, em um hábito que parece corrente, não pare por causa da vergonha. Vá justamente por causa dela. A vergonha é sinal de que o coração ainda não morreu. Ela pode ser a porta da libertação. O terceiro, não caminhe sozinho. Na visão do julgamento, a diferença entre tragédia e misericórdia foi, em parte, a intercessão. Existia gente rezando. Existia oração subindo como corda. E aqui entra Maria, com aquela presença que não apaga a justiça, mas abre espaço para a cura. Se você quer uma prática simples e poderosa, pega um terço hoje. Mesmo que você esteja enferrujado, mesmo que não saiba rezar bonito. Reza do seu jeito, mas reza. E pede uma graça específica, como Brígida pedia: Mãe, me dá contrição verdadeira. Não me deixa morrer morno. Me leva para Jesus com verdade. E agora eu te faço a pergunta que Santa Brígida deixa no ar, como se olhasse nos nossos olhos através do tempo. O que você vai fazer com isso? Porque conhecimento sem decisão é só peso. Você pode fechar este vídeo e seguir igual, ou pode usar este instante como um marco. Às vezes a alma só precisa de um dia para virar uma página. E talvez esse dia seja hoje. Se você sente que é hora de voltar com sinceridade, repete aí, baixinho, onde você estiver: Jesus, eu volto. E faz um compromisso concreto. Não um dia, mas uma data, um horário, uma próxima confissão bem feita, sem esconder, sem desculpa, sem máscara. A liberdade começa quando a gente para de tratar o pecado como segredo. E antes de você ir, eu quero que você me ajude a espalhar essa luz. Comenta aqui embaixo a frase "Eu volto" e, se puder, escreve também uma intenção de oração, nem que seja uma palavra. Assim, quem ler os comentários vai perceber que não está sozinho. E se este vídeo te tocou, compartilha com alguém da sua família ou com um amigo que precisa desse empurrão de misericórdia. Isso pode ser a diferença na vida de alguém. Santa Brígida da Suécia, rogai por nós.